Olá pessoal, vamos falar agora sobre as principais plantas aplicadas aí no sistema reprodutor feminino e no sistema endócrino. Então, primeiro nós precisamos entender que as principais plantas que vão atuar no sistema reprodutor feminino, elas vão possuir os fitoestrogênios. Esses fitoestrogênios, eles são substâncias encontradas nas plantas com atividade biológica semelhante aos estrógenos, né, aos estrogênios naturais aí endógenos presentes, né, e produzidos no corpo da mulher. Então é exatamente isso, né? A planta vai ter um fitoestrogênio, que é uma molécula parecida com o estrogênio que a própria mulher produz. Onde é que a gente pode estar encontrando esses fitoestrogênios? Nós temos aqui como exemplo na soja, nós temos a presença deles. Na soja nós temos as isoflavonas, como a ginesteína e a daidzeína. Podemos encontrar ainda os fitoestrogênios nos brotos, né, os comestanos, principalmente o comestrol. Podemos encontrar nos cereais, como os lignanos, a enterolactona e o enterodiol. E ainda podemos encontrar na linhaça, no azeite de oliva, aí a presença de flavonoides com essa ação fitoestrogênica. Esses fitoestrogênios eles vão ser moduladores seletivos dos receptores estrogênicos da mulher. Então, a mulher, quando está na menopausa, por exemplo, ela vai produzir bem menos estrogênio e ela vai sentir todos aqueles sintomas, né, da pós-menopausa, como fogachos, né, enfim. Então, a gente precisa atuar com os fitoestrogênios para levar esse hormônio, né, para essa mulher para que ela deixe de sentir estes sintomas. É interessante também a gente notar que os fitoestrogênios, eles normalmente vão ter uma atividade mais forte sobre os receptores beta. São receptores que vão se ligar ao estrogênio, mas também se ligam aos fitoestrogênios. Esses receptores beta, eles estão mais presentes no cérebro, nos vasos e nos ossos. Já nos receptores alfa, os fitoestrogênios atuam bem menos, né? Eles atuam com potência bem menor. Os receptores alfa eles vão estar presentes na mama e no útero. Então é mais interessante usar os fitoestrogênios em termos de ter menos efeitos adversos na mulher, em termos de ter menos risco de provocar um câncer, se isso for em excesso, justamente por isso, porque eles vão atuar mais nos receptores beta do que nos receptores alfa, impedindo o desenvolvimento aí de um câncer, por exemplo, de mama, de endotélio, né? Um câncer no útero. A ginesteína, por exemplo, tem 1/3 de potência de ação no receptor beta, né? E 1/1000 de potência de ação no receptor alfa. Isso quando comparado ao estradiol. As manifestações clínicas da síndrome da tensão pré-menstrual, elas vão ocorrer, por exemplo, quando estão provavelmente ligadas, né, à sensibilidade da célula aos esteroides ovarianos. Então é interessante porque a gente pode usar este princípio para usar os fitoestrogênios, que são moduladores seletivos dos receptores estrogênicos. Já a síndrome dos ovários policísticos, as plantas que a gente vai atuar, né, são plantas que no inverno ocorre concentração dos princípios ativos nas raízes, justamente porque as folhas vão cair no inverno, os princípios ativos vão se direcionar para as raízes e durante o verão esses princípios ativos eles vão ser direcionados aí para as partes aéreas da planta. Isso gera um fluxo de energia. Isso vai ser interessante para tratar a síndrome dos ovários policísticos. Exemplos de plantas que têm vamos dizer assim, um ciclo de vida dessa forma, né, durante a sua vida elas perdem as folhas no inverno e recuperam no verão, é a cúrcuma longa. Então, vai ser útil para tratar a síndrome dos ovários policísticos. A cúrcuma longa é uma planta mais quente, né, para pessoas mais ativas, e a cúrcuma aziduária é uma planta mais fria para pessoas mais apagadas. A utilização destas plantas para a síndrome dos ovários policísticos é por mecanismo mais energético, né, e não químico. Nós temos a síndrome do climatério, onde a gente também entra com o uso de fitoestrogênios, né, para, vamos dizer assim, cobrir essa falta de produção, essa redução de produção de estrogênio que acontece
na pós-menopausa, e aí a gente vai melhorar os sintomas no geral. Essas mulheres, elas, como estão reduzindo a produção de hormônios, né, elas vão sentir sintomas como fogachos, depressão, comportamento antissocial, pânico, enfim, são vários os sintomas que estão associados ao climatério. Nós temos plantas que vão ser interessantes, né, na questão emocional, como a lavandula officinalis, que vai atuar dando um equilíbrio para essa mulher durante este período, tá certo? Então vamos começar aqui a falar sobre as plantas que a gente pode estar usando, tanto no sistema reprodutor feminino quanto no sistema endócrino. Lembrando, claro, que o sistema endócrino é aquele sistema que vai estar produzindo hormônios. São as glândulas endócrinas. Então a primeira planta é a Melissa officinalis. A melissa, a parte que a gente usa são as folhas, né? Os principais constituintes químicos são os óleos essenciais, né? Principalmente o geraniol, o linalol, o citronelol. Nós temos a presença aqui também na melissa de ácidos como o ácido rosmarínico, cafeico clorogênico e a presença de flavonoides, né? O camferol, a apigenina, o luteolol, enfim. A melissa tem tropismo pelo sistema nervoso e endócrino, e ela é usada para tratar transtornos de ansiedade, herpes simples e hipertireoidismo. Então, se você tem hipertireoidismo, a melissa é interessante. E herpes também. É uma planta que vai atuar no sistema endócrino como antitireoidiana, né, para tratar o hipertireoidismo, bloqueando a ligação do TSH ao seu receptor. No sistema reprodutor, ela tem uma função reguladora menstrual. Se você está com o ciclo menstrual desregulado, a melissa ela pode te ajudar, tá certo? No sistema nervoso, a melissa vai ter uma atividade sedativa, ansiolítica, antidepressiva leve, hipnótica, analgésica das nevralgias faciais e dentárias e cefaleias vasculares e tensionais, melhora zumbidos e vertigens e é considerada uma planta anticonvulsivante. Nos casos de pessoas que sofrem de epilepsia, a melissa pode ser uma boa opção. Como é que a gente pode estar usando a melissa? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia, ou a infusão, né, de 0,5 gramas em 150 ml de água, 2 a 3 vezes ao dia. Para a criança, você faz esta mesma dose com essa mesma quantidade, só que você vai dar para ela uma quantidade menor, né, de 5 ml por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia. Pode usar também a droga vegetal em cápsulas, né, uso oral 250 mg 1 a 3 vezes ao dia, e pode até mesmo usar na pele. Nos casos da pele, ela é uma planta que é interessante para tratar herpes simples e também é uma planta cicatrizante. Então você pode fazer o gel ou o creme, uso tópico, aplicar na área afetada de 3 a 4 vezes ao dia. Pode conter 1 a 2% do extrato seco ou até 20% de tintura de Melissa officinalis. Você compra o creme, né, creme neutro de boa qualidade e coloca aí uma tintura de melissa. Pode colocar 10 ml de tintura para 100 gramas de creme, uma tintura a 20% de Melissa officinalis. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta e não utilizar em pacientes com hipotireoidismo, né, porque ela vai reduzir ainda mais a atividade da tireoide. Quanto às interações medicamentosas, podem em doses elevadas potencializar a atividade dos medicamentos antitireoidianos, então não é interessante se você faz algum medicamento para reduzir a atividade da tireoide, não é interessante usar melissa, claro, ou inibir ações dos hormônios tireoidianos sintéticos. A associação de melissa com lavândula e rosmarinus officinalis é recomendada para estresse e depressão leve. É uma ótima combinação, né, gente? A lavândula, melissa e alecrim para estresse e depressão leve. Em doses mais elevadas do que a recomendada, pode provocar hipotireoidismo. A melissa, a gente tem que entender que ela vai reduzir a atividade da tireoide, além de diminuir o seu efeito sedativo. A absorção de mais de 2 gramas do óleo essencial, né, que é uma quantidade gigante de óleo essencial, pode provocar entorpecimento, bradicardia, hipotensão arterial e depressão respiratória. Vocês veem como ela é forte. O óleo essencial também é muito, muito forte, porque é muito concentrado. O uso de drogas mais elevadas pode provocar edema dos membros inferiores, especialmente tornozelos. A próxima é a Fucus vesiculosus, né? Rica em iodo e vai estar
sendo usada para o tratamento de problemas da tireoide. É conhecida como fucus mesmo, é uma alga, né? A parte que a gente usa é a alga toda. Os principais constituintes químicos é o iodo, né? Mas nós temos o bromo, cloro, potássio, ferro, fósforo. Temos aí também o ácido algínico, né? Tem a presença de aproximadamente 30%, a algina. Óleos essenciais, mucilagem, a fucoidinas. Tem tropismo, claro, pelo sistema endócrino, uma planta extremamente rica em iodo e ela é usada para tratar hipotireoidismo. As ações desta alga, né, no sistema endócrino é estimulante da tireoide, para pessoas que sofrem de hipotireoidismo. No sistema reprodutor, ela também tem uma ação de regulação da menstruação. Como é que a gente pode estar usando fucus? Na forma de tintura, 1 a 2 gotas por quilo por dia e 3 vezes ao dia diluído em água. A tintura sempre é diluída em água. A droga vegetal, de 20 a 40 mg por quilo por dia em 3 a 4 vezes ao dia. O extrato seco, uso oral, de 50 a 300 mg ao dia em 2 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. O fucus pode potencializar riscos de hemorragia dos anticoagulantes e a aspirina, né? Controlar o tempo de tromboplastina parcial ativada. Utilizar com muita cautela nos pacientes que estejam fazendo uso de hormônios tireoidianos, né? Lítio ou amiodarona. Devido ao seu efeito hipoglicemiante, pode haver uma interação com outros medicamentos hipoglicemiantes, que tende a reduzir a glicemia. Então, se você já faz uso de algum medicamento que reduz a glicemia, tem que ter muito cuidado. Quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, não deve ser usada nas pessoas sensíveis ao iodo, claro. Contraindicada do hipertireoidismo. Gravidez, lactação e problemas cardíacos graves. A superdosagem pode provocar hipertireoidismo. Tremores, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e erupções acneicas na face. Ou agravamento das acnes já pré-existentes. Supostamente nefrotóxicas em doses mais elevadas que as habituais, devem ser evitadas em pacientes que já têm problema nos rins. Pode agravar situações de hiperglicemia ou hipoglicemia, sendo usada com cautela em pacientes diabéticos. É contraindicada nos casos de neoplasias malignas e problemas do fígado graves, assim como em casos de infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. A pessoa já teve algum infarto, já teve alguma insuficiência cardíaca importante, não pode estar usando a fucus. Dependendo da fonte utilizada, a alga pode vir contaminada, né, com metais pesados, com cádmio, chumbo, arsênio. Então tem que comprar de boa qualidade, claro. Não deve ser usada para crianças menores que 12 anos. O seu uso prolongado pode produzir um quadro de intoxicação chamado de ioidismo, devido a uma hiperatividade da tireoide, né, que é o hipertireoidismo. Então, é para estimular a tireoide. Se você usa em excesso ou usa de forma prolongada, pode ser que você tenha uma hiperatividade da tireoide. Cuidado. Caracterizado por um quadro de ansiedade, insônia, taquicardia e palpitações. Como os fucoidanos têm alta afinidade de ligação pelo ferro, o uso crônico em doses elevadas pode levar à anemia ferropriva. Então, se você tem anemia e faz uso prolongado, né, de fucus, tem que ter muito cuidado aí. Não é interessante, se você tem anemia, principalmente anemia ferropriva, ficar usando esta alga. A próxima planta é a Oenotera biennis, a famosa prímula, o óleo de prímula, maravilhoso, o óleo de prímula, né, para melhorar aí a questão hormonal da mulher. Então a gente usa o óleo de prímula, né, o óleo das sementes de prímula. Os principais constituintes químicos são os fitoesteróis, né, os taninos, grande quantidade de óleos essenciais, fonte mais popular de ácidos graxos essenciais, ômega 6, óleo de prímula bem rico em ômega 6. A presença também nós temos de ácidos graxos poliinsaturados, como o linoleico, né, de 60 a 80%, o gama-linolênico e o oleico. É uma planta que tem tropismo pelo sistema reprodutor feminino e o óleo de prímula ele é usado para síndrome pré-menstrual, mastalgia, dor nos seios e doença fibrocística da mama. As ações terapêuticas, né, geral, é uma planta fonte de ácidos graxos poliinsaturados,
principalmente o ômega 6, como a gente já falou. Como é que a gente pode estar usando o óleo de prímula para tratar síndrome pré-menstrual, mastalgia, dor nos seios e doença fibrocística da mama? A gente pode usar o óleo, né, em cápsulas, oral 500 mg 2 vezes ao dia, ou seja, 1 grama por dia, usar por 3 meses e interromper por 1 mês. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, não há interações medicamentosas aí registradas na literatura, e quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode reduzir o limiar convulsivógeno, né? E pode causar cefaleias e náuseas também. A próxima planta é a Borago officinalis. É uma planta muito usada, né? O óleo de borragem, como a gente conhece. Inclusive tem cápsulas que já trazem o óleo de prímula com o óleo de borragem juntos, né? Então a borragem a gente vai usar também o óleo das sementes. Quanto aos constituintes químicos, nós temos também grande quantidade de ácidos graxos, de 26 a 38%. A presença de ácidos graxos poliinsaturados também, o linoleico, de 35 a 38%, gama-linoleico, o oleico, palmítico, entre outros. A planta que tem tropismo pelo sistema reprodutor feminino. As principais indicações terapêuticas da borragem é para o tratamento da síndrome pré-menstrual. Quanto às ações terapêuticas, né, é uma fonte de ácidos graxos poliinsaturados, por isso que vai melhorar essa questão hormonal da mulher, né? E no sistema reprodutor ela vai aliviar a síndrome pré-menstrual. A borragem alivia bem a síndrome pré-menstrual, claro, se usada da forma correta e pelo tempo correto. Como é que a gente pode estar usando o óleo de borragem? Em cápsulas mesmo, oral 900 mg por dia, 15 dias antes da menstruação, ou conforme a informação da bula. 15 dias antes de menstruar, você vai fazendo uso aí do óleo de borragem. 900 mg por dia, pode chegar até 1 grama por dia, tá? Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, não há dados na literatura. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, o consumo do óleo de borragem é considerado seguro, porém as folhas, flores e o próprio óleo de borragem contêm compostos potencialmente tóxicos, né? Alcaloides que são os alcaloides pirrolizidínicos, que podem causar danos ao fígado. Acredita-se que o uso prolongado em altas quantidades de planta com esses alcaloides pode estar relacionado a alguns tipos de câncer, principalmente o hepático. Então você não pode estar usando aí de forma prolongada, tá? Faz como o óleo de prímula, usa 3 meses, pausa 1 mês, no máximo. A próxima planta é a Lavandula officinalis. Nós já temos artigos aí de meta-análise, né, sobre esta planta que vocês podem conferir nas pesquisas, no módulo de fitoterapia oficial, lá em pesquisas clínicas, né? Então a lavândula, ela também conhecida como lavanda, alfazema, é a mesma planta. A parte utilizada são as folhas e sumidades floridas, principalmente as sumidades floridas, e ela tem como constituintes químicos principais óleos essenciais, né, que é de 0,51% da planta, como alcanfor, cineol, beta-ocimeno, linalol, geraniol, enfim. Nós temos a presença de certos terpenos, taninos, ácido rosmarínico, capróico e usólico. A presença também de fitoesteróis, olha só, fitoesteróis, como beta-citosterol. A presença de flavonoides como luteolol, cumarinas, né, entre outros. É uma planta que tem tropismo pelo sistema nervoso e sistema reprodutor feminino. E a lavanda é utilizada para tratar dor de cabeça e alterações do ciclo menstrual. Uma planta maravilhosa para tratar dor de cabeça, assim como a metapiperita é, né? Principalmente o óleo essencial de metapiperita para tratar dor de cabeça é muito interessante, a forma de aromaterapia. A lavândula também, o óleo essencial de lavândula, muito bom para tratar cefaleias, que são as dores de cabeça, e a lavanda também já é bem conhecida para tratar alterações do ciclo menstrual. Então aqui no sistema reprodutor ela vai ter uma atividade, olha só, reguladora menstrual, né? Reguladora do ciclo menstrual, antisséptica, alivia os sintomas do climatério também, principalmente os sintomas psicológicos, e alivia os sintomas aí da tensão pré-menstrual também.
No sistema nervoso, a lavândula vai ter uma atividade analgésica, antivertiginosa, sedativa suave, anticonvulsivante. Também pode estar sendo usada aí, né, nos casos de pessoas que sofrem de convulsão, pessoas com epilepsia. É uma planta hipnótica suave, adaptógena, essa função é muito importante, e antidepressiva leve. Como é que a gente pode estar fazendo uso da lavândula officinalis? Na forma de tintura, né, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia, ou na forma de infusão, 1 a 2 gramas e 150 ml de água, 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, e quanto às interações medicamentosas, é uma planta que vai atuar muito no sistema nervoso, então ela pode potencializar a ação de medicamentos que vão atuar no sistema nervoso, como os benzodiazepínicos. Alguns fitoquímicos da planta são incompatíveis com sais de ferro e ouro. Pode ser associada, a lavândula associada ao alecrim e ao hipérico perfurato, né, que é a erva de São João, nos casos de depressão, é uma associação maravilhosa. Lavândula, alecrim e hipérico perfurato, uma associação interessante nos casos de depressão. E o girassol, né, as sementes de girassol também podem ser interessantes. Ou lípia alba, principalmente a lípia alba vai entrar no sentido de tratar a ansiedade aí também. Pode ser usada também, né, a associação de semente de girassol, lípia alba com lavândula para tratar a enxaqueca. Nos casos de leucorreia, pode ser associada a lavândula com quitoco. Quitoco é uma planta muito usada, né, para tratar a leucorreia, para tratar problemas aí associados à questão hormonal, né? Principalmente para tratar também a leucorreia. E, no caso de banho vaginal, associar com Jequitibá. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode irritar a mucosa gástrica devido à presença do linalol, isso nas gastrites e úlceras gastroduodenais. Então, a lavândula não deve ser usada em pessoas que têm gastrite e úlceras gastroduodenais, e ela também pode causar náuseas e vômitos. Usar com cuidado em pacientes com colites e hepatopatias mais graves, problemas no fígado, né, inflamação ali no colo, no intestino. Tem que ter muito cuidado ao usar a lavândula. Não usar em crianças menores de 6 anos de idade, exceto em diluições decimais, por favorecer alterações neurológicas pré-existentes. Em doses mais elevadas do que a recomendada, pode causar sonolência, dor de cabeça, constipação, dermatite de contato, confusão mental e hematura. Por mais que a lavândula pareça inofensiva, mas se usada da forma errada, né, ela pode trazer danos. A próxima planta é a Vitex agnus castus, a famosa Vitex. Bom, desta planta, do Vitex, a gente usa as folhas e as flores. Tem como constituintes químicos os glicosídeos iridóides, né, flavonoides, óleos essenciais como cineofa, pireno, beta-pireno, camfor, simol, enfim. Tem também a presença de ácidos graxos. O Vitex tem tropismo pelo sistema reprodutor feminino, claro. As principais indicações terapêuticas do Vitex são alterações funcionais da liberação de prolactina. Então, é uma planta que vai estimular a produção de leite, né? É uma planta usada para tratar irregularidades menstruais e também dismenorreia, aquela cólica bem persistente, bem forte. A Vitex, maravilhosa para tratar estes problemas. Melhora a produção de leite, vai ajudar a controlar, né, essa questão da irregularidade menstrual e tratamento de dismenorreia. O Vitex, no sistema reprodutor, ele vai ter uma atividade de regulação menstrual, analgésica na mastalgia, redutora da hiperprolactinemia, né? Então ele vai controlar a produção de leite, modular isso. Alivia sintomas da tensão pré-menstrual, coadjuvante no tratamento da endometriose. O Vitex complementar esse tratamento da endometriose. E sintomas funcionais da menopausa, além de ser uma antisséptica tópica. No sistema reprodutor, ela tem estas funções, né? Como é que a gente pode estar usando a Vitex? A tintura das folhas,
Uso oral, 1 a 3 gotas por quilo por dia e 3 vezes ao dia. A infusão de 0,5 gramas das folhas e flores em 150 ml de água, 2 a 3 vezes ao dia. Ou a gente pode também estar usando o extrato seco do fruto, né, desta primeira forma, ou o extrato seco do fruto desta segunda forma. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, mas a gente deve evitar também o uso em pacientes com hiperprogesteronemia. Quanto às interações medicamentosas, esta planta apresenta interação com antagonista dos receptores de dopamina e com terapias hormonais, então não deve ser usado junto com outras terapias hormonais. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode causar prurido, náuseas e vômitos. Em homens, pode diminuir a potência sexual ou a libido, então não é interessante usar a Vitex em homens. E aumenta a fertilidade feminina. Algumas plantas, né, que são usadas para alterações funcionais benignas da mama, que a gente pode ter como exemplo, né, são plantas muito úteis nesse sentido. No caso de mastalgia, a Vitex, óleo de prímula, né, no caso do óleo de prímula, 1 grama 3 vezes ao dia, 77% de melhora, né, em mastalgias cíclicas e 44% nas acíclicas. E o óleo de borragem, 900 mg por dia. Se você tem mastalgia, estas são opções bem interessantes. O Vitex, óleo de prímula, óleo de borragem. No caso do óleo de prímula, 1 grama 3 vezes ao dia, né, uma quantidade um pouco maior. No caso de cistos mamários, as principais plantas aí usadas são o Vitex também, 500 mg 2 vezes ao dia, e o óleo de linhaça, 1 a 2 gramas ao dia. O óleo de prímula também pode ser usado, nesse caso de cisto mamário, 1 a 2 gramas ao dia. Plantas úteis no tratamento da endometriose. A bardana é uma planta útil nesse caso. É uma planta extremamente feminina, a bardana, que é a Arctium lapa, e vai atuar na dor da endometriose. É rica em saponinas com ação drenadora. Como é que a gente pode estar usando a bardana? Decocção das raízes da bardana, 2,5 gramas em 150 ml de água 2 a 3 vezes ao dia, ou a infusão das folhas. Né? Se for as raízes é decocção, se for a infusão, se for as folhas é infusão. Uso oral aí da infusão das folhas, na dose de 0,5 gramas em 150 ml de água, 2 a 3 vezes ao dia. Ou pode estar sendo feita também a tintura da bardana para o tratamento da endometriose, né? A tintura é 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia. Então, para quem tinha dúvida, sim, a bardana pode ser usada para tratar endometriose. A próxima planta é a Simicifuga, a Actea racemosa. A Simicifuga maravilhosa, né? Nós também já temos pesquisas aí no módulo de fitoterapia oficial, pesquisas clínicas bem importantes. A parte que a gente usa da Simicifuga são as raízes, né? Nós temos como constituintes químicos alcaloides, taminos, terpenoides, ácidos orgânicos, a racemosina, né? A simicifugina, acteínas, fitosteróides. É uma planta que tem tropismo pelo sistema endócrino e a simicifuga ela é usada para tratar síndrome pré-menstrual e também climatério, principalmente o climatério, tá? Sintomas do climatério. As ações terapêuticas no sistema endócrino é uma ação fitoestrogênica suave. Como é que a gente pode estar usando a simicifuga? Na forma de droga vegetal, né? Uso oral desde 40 a 200 mg por dia, até 1 a 2 gramas 3 vezes ao dia. A tintura, uso oral 0,4 a 2 ml por dia, ou a decocção, uso oral 1 a 2 gramas 150 ml de água 3 vezes ao dia. Tem também o extrato etanólico seco, né, uso oral 6 mg por dia ou 3 mg 2 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, ela pode aumentar a hepatotoxicidade de algumas drogas, como a atorvastatina, cisplatina, paracetamol, amiodarona, carbamazepina, isoniazida, né, o metotrexato, metildopa, fluconazol, eritromicina, fenitoína, entre outros. Então, se você usa algum destes medicamentos,
o uso aqui desta planta vai aumentar o risco de hepatotoxicidade. Pode reduzir também a metabolização de drogas não metabolizadas pelo citocromo P450. Quanto aos efeitos colaterais, pode provocar náuseas, vômitos, tontura, sudorese e bradicardia. Então, é uma planta bem interessante, né? A simicifuga, no tratamento da síndrome pré-menstrual e climatério. A próxima planta é a Tanacetum vulgare, a famosa caatinga de mulata. A caatinga de mulata, a gente usa as folhas e flores, tem como constituintes químicos óleos essenciais, como a beta-tuiona, né? As lactonas terpênicas, como a tanacetina, flavonoides, como a tanetina, compostos poliacetilênicos, também e esteroides, como beta-citosterol, campesterol, estigmasterol e o taraxasterol. Tem um tropismo pelo sistema endócrino. A caatinga de mulata vai ser usada para tratar afecções ginecológicas em geral, climatério, eczema e herpes simples. No sistema endócrino, ela tem uma ação hipoglicemiante, de reduzir a glicemia, né? E no sistema reprodutor, ela vai ter uma ação reguladora hormonal e emenagoga. Essa planta que vai ajudar a regular os hormônios aí da mulher, os hormônios femininos. Como é que a gente pode estar fazendo uso da caatinga de mulata? Tintura, né? 1 a 2 gotas por quilo por dia, 3 vezes ao dia, diluído em água. Quanto às advertências, a planta tem as mesmas, né, para qualquer planta. A presença de lactonas terpênicas pode causar alergia em pacientes sensíveis a estes compostos. Quanto às interações medicamentosas, esta planta deve ser associada com quitoco nas seguintes patologias: infertilidade, mioma, cistos no ovário, irregularidade menstrual, né? Associar a Gudushi nos cistos e tumores ginecológicos. Associar com simicifuga e o sassafrás em diluição D1 nos quadros de menopausa. Associar a mamelis higieniana e mil folhas em mil ramas nas hemorragias uterinas. E associar com óleo de prímula nas displasias mamárias. É uma planta que vai tratar vários problemas, né? Ela pode ser associada a outras para obter um melhor resultado. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, é saber que a caatinga de mulata interfere na produção de leite, interfere na verdade no sabor do leite, podendo causar rejeição do lactente. Pode provocar dermatite de contato, provavelmente pela ação das lactonas terpênicas e compostos poliacetilênicos. Em doses elevadas pode provocar alterações da personalidade e o uso crônico pode provocar lesões renais, né? É uma planta que vai possuir elementos tóxicos como o ácido tanásico e a tanacetona. A próxima planta é a Morus nigra, a famosa amoreira. A parte que a gente usa são as folhas, né? Nós temos aí como constituintes químicos os compostos fenólicos, como flavonoides, isoprenilados, né? Estilbenos, enfim, cumarinas, cromonas, xantonas. A amoreira, ela vai ter um tropismo pelo sistema endócrino e ela vai ser usada para tratar os sintomas do climatério. Ela tem uma ação no sistema reprodutor fitoestrogênica suave. Como é que a gente pode estar usando a amoreira? Na forma de infusão, né? Uso oral 0,5 gramas e 150 ml de água 2 a 3 vezes ao dia, ou a tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia. Então, quer tratar os sintomas do climatério, as folhas de amoreira podem ser bem interessantes. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, não há dados na literatura. E os efeitos, quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pela alta concentração de taninos presentes na amoreira, o uso exagerado pode irritar as mucosas gástricas e do adenão. Gástrica e do adenão. A próxima planta é a Páfia glomerata, né? Conhecida como Fáfia, o ginseng brasileiro. O ginseng, né? Ele tem as raízes aí com formato humanoide. E o ginseng brasileiro, ele vai ter, as partes usadas são justamente as raízes, né? Tem como constituintes químicos triterpenoides, como ácido glomérico, nortriterpenoides, como ácido parfumérico, enfim.
É uma planta que tem tropismo pelo sistema endócrino e nervoso. E o ginseng brasileiro é usado principalmente para tratar os estados de convalescência e o estresse. É uma planta que vai ser adaptógena, né? Tem uma atividade adaptógena o ginseng brasileiro, antianêmica também. A gente costuma usar muito o ginseng brasileiro para tratar anemia, né? Junto com a Angélica sinensis também, a beterraba, né? Até o hibisco também é usado para tratar anemia, a espirulina, né? A clorela. O ginseng ele também vai ser bem útil nesse caso de anemia. Tem uma atividade regeneradora celular e desintoxicante, né? No sistema endócrino vai aumentar a produção do estrogênio. Então, se a mulher tem câncer de mama, câncer nos ovários, não é interessante usar o ginseng. As plantas que vão estimular a produção de estrogênio não são interessantes nestes casos de câncer de mama e câncer de ovário. Tá? E também tem um efeito hipoglicemiante. No sistema nervoso, o ginseng ele tem uma ação tônica adaptógena, alivia labirintoses e tem uma atividade relaxante muscular. Como é que a gente pode estar usando o ginseng brasileiro? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, 2 a 3 vezes ao dia, ou a droga vegetal, uma cápsula de 300 mg 2 vezes ao dia. Quanto às advertências são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, não indicar para pacientes que estejam fazendo uso de medicamentos indutores do sono. E quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode causar insônia, principalmente se usado à noite, e pode levar ao aumento da pressão arterial. Bom, nós temos aqui como adição, antes da gente concluir, né, outras plantas úteis no tratamento de afecções do sistema reprodutor feminino, que é o trevo vermelho, a Trifólio pratensis. É uma planta do hemisfério norte, não cresce no Brasil e a sua principal indicação é a menopausa. O trevo vermelho é usado para tratar os sintomas do climatério, os sintomas de menopausa. Para pessoas também não adaptadas no Brasil, principalmente, né, com características europeias, por exemplo. A posologia é uma cápsula 1 a 2 vezes ao dia. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante os conhecimentos. Não deixem de assistir, né, os vídeos aí sobre as pesquisas clínicas no módulo de fitoterapia oficial. Um grande abraço e até a próxima.